Boa noite aos ouvintes do podcast CESREI. Hoje o bate-papo é sobre arte, transformação e também ousadia, né, dentro e através da fotografia. Né? Quem está aqui com a gente é o fotógrafo Wellington Jean e ele é uma grande referência em relação à questão de fotografia autoral, criativa aqui no interior da Paraíba e também fundador da agência TIM. O podcast vai ser apresentado por mim, Luiz Salomi, e por Caiane Lima. Na produção a gente tem Joyce Santana e a professora Maria Zita Almeida. E na edição a gente tem o professor Gilberto Mota. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a trajetória, desafios e o impacto do trabalho de Jean na cena cultural e visual de Campina Grande. Seja muito bem-vindo, Jean. Eu queria que você se apresentasse um pouco. Agradeço muito o convite, voltar aqui na CESREI e falar sobre o meu trabalho. Para vocês é prazeroso. Meu trabalho, na verdade, é uma coisa assim, que me instiga muito a falar horas e horas e horas. Se a gente puder ficar aqui uns 3 dias conversando, a gente fica. E o meu trabalho é uma coisa que as pessoas perguntam se foi eu que escolhi, o que o trabalho me escolheu, né? Mas acho que isso fluiu de uma maneira tão natural para mim, que às vezes eu me questiono como foi que aconteceu, porque eu nunca escolhi uma carreira, sabe? Eu simplesmente era aquela criança criativa que amava desenhar, amava pintar, amava imagem, amava a parte de arte, e que a vida foi me levando para isso, para o design primeiramente na faculdade, e a fotografia paralelamente a isso, tanto aqui quanto fora. E aí, Jean, me conta como é que foi esse seu início. Ele realmente foi fácil? Como é que você se encontrou, de fato, na fotografia, né? Visto que você falou que você é muito dessa parte, dessa área artística real. Mas e a fotografia? Onde é que ela entrou? Pois é, a fotografia, para mim, eu costumo falar que eu sou meio que a ovelha negra dos fotógrafos, porque eu não sou um fotógrafo técnico. Né? Então, a maioria dos fotógrafos trabalham muito com as questões técnicas de luz, de proporção, de vários flashes, várias coisas, e eu não. Na verdade, eu uso a fotografia como ferramenta artística para o que eu quero criar. Então, pode ser uma luz, pode ser uma câmera simples, pode ser sem luz, pode ser o que for, mas o importante é que a imagem transmita alguma coisa, que comunique alguma coisa, né? Então, eu procuro sempre trazer esse lado artístico para o meu trabalho e, principalmente, pensar fora da caixinha, né? E o início não foi fácil, justamente por isso, porque você meio que trabalhar sem regras é meio que você ir contra a maré, contra a corrente, né? Então, você está meio que batendo de frente com o que todo mundo diz que é certo. E quando eu voltei para aqui, para Campina Grande, que isso foi bem mais complicado, porque eu queria trazer esse trabalho de moda para cá, envolvendo principalmente o lado mais criativo. Queria a questão da agência, de ter modelos profissionais para a gente trabalhar com a moda mais profissional. E eu bati de frente, assim, eu meio que estava muito disposto a fazer dar certo. Então, eu lembro que eu trabalhava 7 dias por semana, de manhã, de tarde, de noite. Jovem, né? Então, jovem, isso ajuda. E aí eu fiz muita coisa de graça para que as pessoas vissem que era possível fazer, né? Para que as pessoas vissem que não era só nos grandes centros que a gente poderia desenvolver um trabalho criativo de moda, né? As pessoas consumiam revistas, consumiam muito conteúdo de moda e achavam que esse tipo de material não seria possível ser produzido aqui. E aí por isso que eu uni a questão da agência, de ter profissionais da área de moda, não só os modelos, mas como o pessoal de produção de moda, né? Maquiadores de moda, com o meu trabalho de fotografia e arte. E aí foi uma coisa que foi caminhando. Não foi fácil, mas é gratificante ver hoje em dia que isso fez um diferencial na cidade, na região principalmente, e é como se fosse um legado, né, que deu o start aí para que outras pessoas viessem para trabalhar com moda, com fotografia. É prazeroso isso para mim. Bem interessante. E você falou dessa questão de que hoje em dia já existe mais pessoas trabalhando nesse nicho de moda com um referencial, e a gente queria saber como é para você saber que você inspira tantas pessoas e qual foi a sua primeira inspiração ou a sua maior inspiração até hoje? Eu às vezes me surpreendo quando as pessoas falam que assim, existe muita inspiração. Porque eu sou muito low profile, na verdade. Dá pra perceber já. Eu gosto muito de produzir, né? Apesar de ser leonino, todo mundo diz, leonino gosta de aparecer e tal, mas eu prefiro que o meu trabalho apareça mais do que eu como pessoa. Então, para mim, eu sou muito meio escondido, na verdade. Eu gosto muito de produzir, amo produzir, amo criar. E eu vejo que muita gente hoje em dia, às vezes me tem como referência, tem outros fotógrafos como referência. Eu me sinto honrado, eu me sinto extremamente honrado de saber que o meu trabalho serve
às vezes de pontapé inicial para a pessoa desenvolver uma coisa, desenvolver sua própria linguagem, né, seu próprio estilo. E é bacana, assim, eu acho que mexe muito com a satisfação profissional. E isso é uma coisa que acho que vai ficar, né? Vai ficar por aí. E outra coisa que eu acho bem importante para o pessoal que está começando nesse sentido é não só ter a mim como local profissional, mas ter boas referências de fotógrafos antigos de moda. Sim, com certeza. Sabe? Não tanto atuais, não tanto... Porque as pessoas se acostumam muito a buscar referência só em rede social hoje em dia, né? Isso é verdade. Vou buscar uma referência, quero desenvolver um trabalho, um conceito, vou no Instagram, vou no Pinterest ver o que é que tem e tal. Só que esquece que ali já é uma coisa mastigadinha, né? Então, os grandes fotógrafos de moda, os maiores, assim, eu sou apaixonado, tenho uns livros, às vezes eu falo, dou palestra sobre isso, porque a referência maior é essa base, né? Ali é a parte consistente de onde veio tudo. Foram né? eles que abriram as portas para hoje a gente ter acesso nas redes sociais, né? Exatamente. São as grandes referências, assim. E tem tipo o David LaChapelle, tem Richard Avedon, cada um tem uma linguagem bem específica. Tem alguns... Richard Avedon tem uma linguagem corporal com as modelos que eu uso muito no meu trabalho, que é fazer com que as modelos se joguem nas poses, que não tenha medo de cair, tá entendendo? Que vai e se joga. E LaChapelle para mim sempre foi uma referência de cor, de colorido. Eu amo colorido, eu aceitei o meu trabalho hoje em dia ser colorido, porque teve uma época que eu achava colorido demais. Pela comparação, você vê, né, às vezes você não percebe o quanto seu trabalho é bacana, porque eu via muitas pessoas produzindo muitas coisas monocromáticas, sem saturação. E aí eu achava, poxa, o meu não é assim, será que eu devo seguir por essa linha? E eu ainda tentei fazer umas coisas mais monocromáticas, mas não talvez o meu diferencial seja esse, né? É explorar essa liberdade de cores, de elementos. Isso te torna único, né? Realmente, pelo que eu vejo no seu trabalho, eu acho isso muito único, é muito diferente, é muito fora da curva. E em relação a isso, eu queria saber justamente qual foi a foto, né, que abriu as portas para isso tudo. Qual foi o processo criativo dessa foto que deu pontapé para tudo, ou do ensaio, né? Assim, acho que não tem uma foto específica. Eu sempre fui muito atrevido de querer produzir o que veio na minha cabeça, assim. Tem grandes ensaios que para mim são marcantes, que tem o da Feira Central, que foi nas bancas de flores, que a gente parou a feira nesse dia para fazer um editorial, não foi fácil. Tem o das frutas, que é das arcas de frutas que a gente fez também, que foi muito simbólico nesse dia, que tem fotos que eu amo, assim, e eu pedi para a menina, a modelo, comer a melancia na hora das fotos, se lambuzar com a melancia. Eu gosto dessa coisa orgânica, do natural, não gosto de simulação. Tanto que eu peço às vezes para o modelo gritar, sabe? Porque fica real, né? A expressão corporal, a musculatura do rosto, a expressão, tudo isso conta. Transmite todo o sentimento, né? Exatamente. E foto para mim tem que transmitir isso, sabe? Tem que ser o real. Eu gosto de foto com movimento, com coco, tudo isso. E tem também um ensaio que eu fiz dentro de um frigorífico, que é bem ousado, porque as modelos estão dentro com roupa de inverno, mas tem carnes penduradas por trás delas, tem o sangue no chão. Então, é controverso, mas era intencional, porque eu queria que as pessoas julgavam muito que as modelos eram um pedaço de carne, né? Então, eu queria meio que brincar com essa questão de gerar discussão. Às vezes eu crio uma imagem, um trabalho, que as pessoas vão entender de uma forma, eu criei com um propósito, mas a discussão sobre o que é, para mim, é o mais interessante, porque cada um vai ter uma visão daquilo ali, né? Vai ver de uma forma. E teve um trabalho também que eu fiz para Ari Rodrigues, um dos primeiros ensaios que a gente fez juntos, que é um artista maravilhoso daqui da cidade, né? Que foi um editorial que eu não lembro o nome agora, mas era incrível. A gente pegou um casarão, montou um cenário, é muito rico visualmente as imagens, sabe? Tem muita informação visual, assim, tudo muito dramático. Isso tudo aqui em Campina? Tudo aqui, 100% aqui em Campina. E teve outro que causou um certo rebuliço na época, que eu fiz uma campanha tem uma loja que vendia uns calçados da marca Schutz, na época eram os sneakers da Schutz. Sim. E na época eu fiz um outdoor, eu queria uma coisa diferenciada, e na época a campanha nacional era com uma modelo loira, cabelo lisão, e aí eu peguei uma modelo, coloquei uma lace loira, a gente foi para uma locação, e fez ela só com uma lingerie bege e com os sneakers, e fez o outdoor, e na edição eu apaguei a lingerie, então era assim, ela só precisava dos sneakers. Isso foi outdoor na cidade, e isso na época assim, eram altas discussões, sabe? Campina Grande pequena, né? Campina Grande, né?
Eu amo Campina, mas assim, às vezes a cabeça das pessoas precisa evoluir mais. Sim. Então eu bato muito, eu fiz muito com que evoluísse a força. E aí, Liz, em relação à questão de como é que você equilibra essa questão de essa sua visão artística com os clientes que procuram algo mais comercial? Como é que são os seus clientes? Eles lhe procuram para algo mais comercial ou é realmente voltado para essa parte mais astérica, artístico e tudo mais? Eu tenho diversos tipos de clientes. E dentro de um business de fotografia de moda, de marketing de moda, é importante você saber que você precisa produzir de maneira comercial também, né? Existe o meu lado artístico, que eu vou inserir, mesmo sendo comercial, mas vou dar um toquezinho ali, alguma coisa. Existe o lado extremamente conceitual, que são os meus trabalhos, às vezes, autorais, que eu piro na batatinha e faço o que eu quero, né? Então, para um cliente, muitas vezes, o que é que eu sugiro fazer? Existem muitos clientes de atacado, por exemplo, que produzem muito rápido, que precisam daquelas fotos tipo lookbook muito rápido. Sim. Eu sempre falo, olha, é importante ter essa foto comercial, que é a foto de venda, mas, vez por outra, a gente precisa, pelo menos, pegar 2, 3 looks e produzir um conceito para a identidade da marca. Com toda certeza. E aí eu tento educar, de certa maneira, porque às vezes o cliente não percebe, né? Ele está ali produzindo, às vezes são pessoas que só entraram... E pessoas com um pensamento muito varejista Exato, também, né? Exatamente. E esquecem que não é só o produto. Existe uma marca por trás do produto. E a melhor maneira de fortalecer essa marca é você criar uma identidade. E você cria uma identidade criando um conceito para ela. E aí, vários clientes, eles hoje em dia já são abertos a isso, né? Alguns mandam as peças para o estúdio e já nem vão, assim, não, produz, eu sei que você vai fazer. Sempre quando eu faço um trabalho de catálogo, assim, eu tento fazer algumas fotos no final um pouco mais, com mais liberdade. Sim. Não com foco na peça, mas com foco na atitude, no conceito. E aí eu entrego isso, porque eu acho que isso então, seria também um diferencial no seu isso, trabalho. Né? Exatamente. Porque Legal. eu acho que é importante, não é só fazer o que o cliente precisa. Às vezes ele nem sabe o que ele precisa. Então é fazer o que você sabe que ele vai precisar ali. Né? Então isso é bom, você estar ali. E aí eu queria saber, porque assim, no começo, hoje em dia, tem esse pensamento de que tem que ter o que o cliente precisa, mas tem que ter algo a mais. Mas eu queria saber, para você, no começo, o Jean de começo de carreira, quando foi que ele percebeu que, tipo assim, as fotos precisavam ser mais do que fotos bonitas, assim, mais do que estética, e envolver realmente a emoção nas fotos, que acaba entregando atitude dentro dos books que você faz até hoje, né? Na verdade, eu acho que o trabalho já começou over. O meu trabalho de imagem sempre foi over. Eu tive que comercializar para adaptar algumas coisas para se tornar mais tradicional. Mas, assim, é uma coisa que não foi do tradicional para o conceitual. Sim. O conceitual veio primeiro para mim. Porque eu sempre... uma das coisas que eu acho mais precioso na vida é a liberdade, em todos os sentidos. De pensamento, de posição, de tudo isso. E a liberdade de criar, para mim, é o essencial em qualquer trabalho. Né? Então, acho que eu sempre quis produzir com liberdade. Até porque, por exemplo, na época da faculdade, eu sempre fui muito travado, essa coisa de low profile, na verdade, é timidez também. Então, digamos que por fora é tudo zen, mas por dentro a cabeça, ó, pensando não a mil, para, né? não para. Tem toda hora um pensamento de querer produzir, fazer alguma coisa. E na época da faculdade, eu tinha muitas ideias, às vezes não conseguia desenvolver por timidez, por falta de acesso às coisas. Então, é como se, a partir do momento que eu me vi com possibilidade de desenvolver o que eu quisesse, então eu não quero saber do julgamento de nada nem ninguém. Lógico que tem trabalhos que eu faço, que eu já fiz, que eu não gostei do resultado. Sim. A gente tem que ter um pensamento crítico também de se autoavaliar e ver o que é bacana, o que não é. E tem trabalhos assim que eu amo até hoje. Tem trabalhos que eu não quero nem ver. Mas a grande maioria são trabalhos que eu amo. Assim, eu tenho uma... Tanto que eu quero produzir uma exposição em breve. Que legal. Com algumas imagens. Tem alguns trabalhos mais conceituais que são inéditos ainda, assim, que é uma linguagem que eu sempre quis explorar, que aí foi
é um êxtase produzir isso. Então vão vir coisas novas aí. Muito interessante. Eu acho que realmente, né, é a questão da quem é uma pessoa criativa, né, e de certa forma é um pouco tímida e tudo mais, consegue se expressar a partir de certas artes. Exatamente. Né? A gente tem muito, eu tenho muito isso também. Mas só que mudando um pouco do assunto, eu queria saber como é que surgiu a agência. Como é que foi esse pontapé? Se foi você sozinho também, se teve a parceria com alguma outra pessoa, amiga sua, e como é que foi esse desejo também, né, em relação até os dias de hoje. Quando eu voltei dos Estados Unidos, meu primeiro ano aqui, eu fui para Brasília. Eu fui estudar arte e tecnologia. Eu não fazer um mestrado lá nessa área. E paralelamente, eu já tinha esse projeto de abrir alguma coisa com marketing de moda e modelos na cidade. E eu estava fazendo planejamento, vendo junto com o meu mestrado. Só que eu ficava, a cada 2 meses eu vinha aqui na Paraíba, eu ficava indo e voltando, era um custo gigantesco, tanto com moradia lá como com despesas aqui. E aí eu cursei todas as disciplinas, e no segundo ano, que eu tinha que defender a minha tese, eu disse, eu não vou conseguir casar as duas coisas, porque a agência estava começando, eu precisava da minha presença 100% aqui, e eu não estava conseguindo me dividir. Então, eu não tenho pretensões de ensinar, já aprendi muito do que eu queria. Minha mãe é revoltada por conta disso ainda, porque porque meus irmãos todos são concursados, tal, por conta disso, e eu nunca me vi assim nessa coisa muito certinha, tal. Então, aí eu quis botar a agência para funcionar. Então, assim, eu procurei parcerias sérias na área, porque é uma área muito perigosa se você não tiver bem estruturado, bem relacionado, sabe? Porque eu sempre trabalhei com muita seriedade com a agência, então eu sempre fui muito sincero. Se eu estou trabalhando com o mercado local, existem perfis de modelo que trabalham localmente. Mas se eu trabalho com possibilidade para internacional, existe um perfil. Então, é melhor ser direto e falar que dá certo, que não dá, mas do que estar iludindo, e muita gente ilude, né? Eu tive ótimas pessoas ao meu redor durante esse processo, que se tornaram amigas até hoje, que fazem parte de treinamento ainda, porque a gente continua com esse processo de agenciamento, principalmente para internacional. E é uma das coisas que me deu muito prazer, né? Foi importante para que eu pudesse também, dali, explorar o trabalho de moda com profissionais. Eu não iria conseguir desenvolver um trabalho com o que eu esperava assim, de atitude das meninas, se não tivesse bons modelos. E todas as meninas que fizeram o curso na agência mudaram drasticamente a questão da autoestima, sabe, de expressão corporal, expressão de linguagem, de tudo isso. Então, porque eu queria ensinar, eu ensinei a elas o que eu queria que elas fizessem quando eu fosse fotografar, quando elas fossem desfilar. Então, eu meio que, até quando eu estou fotografando, eu faço muitas fotos de pessoas que não são modelos também, mas que querem ter essa experiência, um material bacana, com essa linguagem do meu trabalho. E eu sou muito bom em dirigir, sabe? É até engraçado, porque eu faço todas as fotos das modelos eu que faço. Então eu fico todo troncho, todo torto, tal. O pessoal às vezes tira foto, diz que vai postar, e eu tiro onda. Mas assim, eu me realizo fazendo isso, meio que trazendo solidez ali, né? Trazendo algo real para o que você tem na cabeça, de uma pose, tudo isso Então vai além do agenciamento das meninas, né? Também vai algo mais para realmente ensinar elas a adentrar esse mundo. Chama porque as meninas, a maioria das meninas começam muito novas, porque não é necessário começar nova. São meninas muito altas, muito magras, que todas sofrem bullying na escola, porque é fora do padrão normal, né? Sim. São meninas altas demais, então eu adoro essas meninas que vêm com essa história, porque a gente muda isso, né? Elas começam a se ver bonitas, começam a se enaltecer e ver que a possibilidade que elas têm, nenhuma outra tem. Isso é muito bonito. Né? Não usam salto, tem a postura curvada, porque quer ficar baixinha. Então, tem uns 15, 20 dias, eu acredito, que teve uma menina que a gente descobriu Esperança, que eu acho ela uma vibe meio Bela Hadid, linda, de olho azul, branquinho, assim. Que ela está em São Paulo já, inclusive, já está com um contrato com uma agência de Nova York. Você vê, uma menina daqui. É uma bolha. As pessoas às vezes não sabem que isso acontece aqui. Tem uma menina que eu descobri com 15 anos em Lagoa Seca, 1,80 m, ela é espetacular. Também já está com um contrato com a agência de Nova York. A gente está esperando só ela terminar a escola. Muito legal. E preparar
trazer um amadurecimento. Então, são coisas que acontecem dentro da minha esfera, que se eu for conversar com pessoas que não entendem disso, né, não vão conseguir absorver. Não entendem, não vão... Pois é. E a gente viu um pouquinho já do trabalho da agência, né? E a gente vê que as modelos participam muito de eventos como Miss Brasil, tem muita gente no Miss Brasil, no Miss Internacional também. Teve também o desfile do algodão colorido para Cotton Color, se eu não me engano. Natural, isso. E aí a gente queria saber um pouquinho mais dessas experiências de participação de eventos conceituais que trouxeram mais visibilidade para a agência. Eu acho muito bacana ver onde as pessoas chegam, né? Assim, tanto a agência, as modelos em grupo, como individualmente. Sim. É um dos casos bem bacanas, vocês devem conhecer Lala Guedes, que hoje em dia ela é médica. Lala começou com a gente, era uma adolescentezinha, jogadora de vôlei, sabe, marrentinha, assim. E ela ficou em 5º lugar no Miss Universo. Uma menina de Campina Grande. Caramba. Né? Em 5º lugar no Miss Universo. Assim, com a passarela perfeita. Ela ganhou a coroa do melhor corpo, o corpo mais perfeito, né, naquele concurso. E isso eu fico com orgulho, sabe? A minha sensação é meio de paizão com todas as meninas que eu vejo que desenvolveram. Né? E vários concursos, Miss Paraíba, Miss Campina Grande, Miss Brasil, sempre elas se dão bem, né? Sempre vão longe. Isso mostra o potencial que a gente tem, às vezes se desmerece, né? Às vezes a gente, não sou bom, né? Porque moro no interior, Nordeste, Paraíba. E eu falo muito, a gente tem que se enaltecer. E enaltecer com o nosso sotaque, com a nossa maneira de falar, não tem que ter vergonha, não tem que ter nada, a gente tem que ser, né? Até porque se a gente for ter vergonha, a gente só vai dar uma arma para as pessoas. A gente tem que ter muito orgulho de onde a gente está, de onde a gente é e do que a gente pode produzir aqui. A questão do algodão natural colorido mesmo é referência, né, daqui da nossa região. E é sempre muito bom produzir com eles, porque existe uma liberdade criativa. Sempre muita liberdade criativa. Um dos desfiles mais lindos que a gente fez foi em Ingá, no meio da colheita do algodoeiro. Nossa, no entardecer. Foi poético. Deve ser lindo. Foi poético. Eu acho que eu tenho no feed da agência. Foi belo. Assim, foi um momento, sabe? O sol se pondo, as meninas desfilando, as cadeiras entre as plantas, assim, entre os algodoeiros. Foi belíssimo. E aí, Jean, eu queria saber, em relação aos seus planos e projetos futuros, né? Fala um pouco pra gente sobre o Soul by... acho que é Soul by... Sim, é o Soul, né? Pronto. Queria saber um pouco mais sobre isso, quais são os planejamentos para os próximos anos também, realmente. Eu acho que eu queria ter mais horas durante o dia, porque é muito complicado, às vezes eu tenho muitas ideias, e eu tenho projetos que, assim... não estão engavetados, mas estão devagarzinho acontecendo, né? A questão da exposição, que tem tudo a ver com a Soul, que é muito da minha alma que está ali, que são fotos mais conceituais, mais artísticas. Bem legal. Eu estou muito ansioso para montar essa exposição, né? Eu construí o estúdio. Vai deixar a gente ansiosa. Nossa! Na época que eu comecei a construir o meu estúdio, foi com esse intuito, porque eu queria montar lá, eu queria montar no meu espaço, saber que as pessoas circulassem no estúdio com as imagens lá penduradas, tudo isso. Estou correndo para desenvolver isso. E outro projeto que eu tenho, que as pessoas me pedem há muito tempo, é de um workshop de fotografia criativa. Por favor. A pessoa me pede muito Queremos isso. agradecer. E aí eu estou em desenvolvimento para realmente a gente ver se esse ano coloca esse desenvolvimento do workshop, né? Porque eu já disse, olha, não é técnico, é o processo criativo para a gente desenvolver uma imagem diferente, né, que é de muito mais moda. importante hoje em dia, né? Porque a técnica, lógico, eu nunca fiz curso de fotografia. Sim. Não julgo. Assim, se eu tivesse feito, teria sido incrível, porque eu iria saber outras coisas antes, né? Mas, assim, a técnica você consegue desenvolver ali, né? Rapidinho, tá vendo, estudando, fazendo. Sim. Mas o processo criativo, você tem que quebrar muitas barreiras. Que, às vezes a gente tem barreiras assim que você nem imagina. Isso é verdade. Né? Tudo é técnica e nem tudo é... Exato. As coisas se casam. Mas o processo criativo assim, para fotografia é uma das coisas que eu amo desenvolver, sabe? Amo fazer, e é muito natural. E de tantas pessoas falarem, não, você tem que fazer esse workshop, aí eu estou
agora, se Deus quiser, vai sair. Já tem 3 pessoas já confirmadas. interessados. Eu queria que você pudesse responder, né? Assim, se você pudesse transformar qualquer sentimento numa fotografia conceitual, qual seria e como você representaria isso visualmente? Assim, agora, vai. O amor, eu amo o vermelho, e para mim um dos sentimentos mais bonitos é o amor. É o amor pleno, assim. E o vermelho é uma das cores que eu mais amo. Talvez eu pegasse um balde de tinta vermelha e jogasse em cima de mim e reproduzisse isso por estar preenchido de amor. Que legal. Preenchido de vermelho. Não pensaria nisso. Foi na lata, viu? Foi na lata, é o que eu faria, assim, de foto. Porque muitas vezes eu me fotografo. Né? Eu gosto, às vezes, de me fotografar. Eu já acompanhei algumas. Eu coloco a câmera no tripé e posiciono lá 50 cliques, 60 cliques. E aí eu vou me jogando nas poses e tal. Então, nessa dava para fazer a do balde. Nossa, Acho que seria legal. Um banho de amor. E o amor pra mim é tudo. Eu tenho várias tatuagens que representam o amor no meu corpo. Então eu tô preenchido. E aí, Jean, vai ter mais alguma pergunta, Liz? Não. Tem, não? A gente queria muito agradecer por sua presença aqui. Eu acho que, de fato, é algo realmente muito inspirador. Eu sou uma pessoa muito tímida, inclusive está sendo bem complexo estar aqui. Eu entendo. Mas justamente algo muito legal e inspirador de ver uma pessoa também com, digamos que com o mesmo perfil e dá uma vontade, uma instiga realmente da gente poder realmente buscar algo, de ser mais criativo, né, de se desprender dessas amarras que impõem. Não ter medo de fazer. Vezes, eu acho que a gente não pode ter medo de fazer nada, sabe? Não pode deixar o medo paralisar vocês. Às vezes a gente pensa, o que é que as pessoas vão falar, questão, né? É verdade. Deixa pra lá isso. Principalmente porque tanto na publicidade quanto na fotografia são mercados muito competitivos. Então, assim, às vezes gera uma insegurança muito grande de tipo, será que tá bom? Tem que seguir o feeling, mas, né? Eu acho que isso bloqueia muito. Criatividade, se você não se bloquear, já era. É verdade. É verdade. E aí a gente queria agradecer, Jean, de verdade. Foi uma conversa muito inspiradora. E pode ter certeza que a gente vai cobrar você em relação à questão do workshop, né, Liz? E em questão da exposição também. Também, com toda certeza. Vai ser bem legal. Agradeço mais o convite, precisando. Vamos conversar mais vezes sobre. Pode deixar. Pode vir. Obrigado. A gente também vai agradecer a você, telespectador, que acompanhou todo o nosso podcast, essa conversa interessantíssima com o Jean. Não se esqueça de seguir tanto a faculdade, no @CESREI-Faculdade, e o Elton Jean no Com toda certeza. É WJansky, WJNSC e @GCTeam, né? GCTeam. E a gente vai. Fique por dentro dos próximos episódios e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. gente.